Então, irmãos, continuando a nossa série de estudos, hoje o estudo 66 no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 14. Mateus 14. Do versículo 13 ao versículo 21. Mateus 14, 13 a 21. Texto que trata da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, né? Vamos lá. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos respondam com os versos pares. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, esse texto, ele inicia, aliás, o versículo 13, ele é um versículo de transição, né, do que estava acontecendo naquela fase do ministério de Jesus, o ministério da popularidade de Jesus em Cafarnaum, e agora começando a fase do retiro para o norte, né? Se você olhar lá no cabeçalho da sua apostila, você vai ver lá textos correlatos, o ministério no norte. É conhecido também como a fase do retiro. O Senhor Jesus se retirou ali das multidões, do meio das multidões, de onde ele estava em Cafarnaum, se retirou buscando um lugar mais tranquilo, né, para estar com seus discípulos. Então, a partir do verso 13, nós temos o verso 13, ele é transição. E nós deixamos aqui para seguir essa divisão que a própria Bíblia faz, né, a Sociedade Bíblica fez. Então, vamos seguir essa divisão aqui. Então, na fase da popularidade do ministério terreno de Cristo, essa fase se encerrara, quando acontece a morte de João Batista e Jesus se retira de Cafarnaum, né? No presente texto nós temos o relato do início de outra fase do seu ministério, a saber, a fase do retiro para o norte da Galileia, na qual começa marcada pela compaixão de Jesus pelas multidões, razão que o levara a curar seus enfermos, verso 14, e alimentá-la, realizando o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Esta foi a primeira vez que ele realizou este milagre. Lá em Mateus 15, 32 a 39, nós veremos aqui algumas semanas, se assim Deus nos permitir, ele realizou a segunda multiplicação de pães, né? Temos registrado então essa segunda multiplicação, bem semelhante a essa primeira aqui. Alguns detalhes são diferentes. Mas somente a primeira é registrada nos 4 evangelhos. A segunda multiplicação, nem todos os evangelistas a registraram, né? Somente a primeira. Então nós temos aí os textos
correlatos que nós devemos sempre, nós recorreremos a eles, né? Mateus, juntamente com Mateus 14, 13 a 21, recorremos também a Marcos 6, 30 a 44, a Lucas 9, 10 a 17 e a João 6, 1 a 13. Né? A diferença é que João, ele nos dá alguns detalhes muito importantes sobre esse momento aqui. Nós veremos no momento certo. Bem, então vamos lá. Primeira multiplicação dos pães e peixes. Podemos dividir esse trecho aqui em 3 momentos. Primeiro, o retiro para o norte, né, quando ele chega na cidade de Betsaida. A compaixão de Jesus, né, quando ele vê ali as pessoas, as multidões com seus enfermos, e ele tem compaixão deles e cura os seus enfermos. E também o milagre da criação do alimento. Né? Eu explico por que eu chamo de criação do alimento. Daqui a pouco eu vou explicar isso para você. Então vamos lá. Primeiro momento aí, o retiro para o norte, versículo 13. Né? Assim que fora informado sobre a morte e sepultamento de João Batista, né, Jesus ouvindo isto, o que é esse isto? A morte e o sepultamento de João Batista, né? A forma como João Batista foi assassinado, né, decapitado, e o seu sepultamento pelos seus discípulos. O Senhor Jesus, então, entrou num barco com os seus discípulos, embora aqui não fale claramente que os seus discípulos estavam com ele, mas no decorrer do texto a gente vê que eles estavam com ele, né? Os 12 ali estavam com ele. Então ele entra com seus discípulos no barco, buscando um momento de reflexão por causa dos últimos acontecimentos. Né? Com certeza, a morte de João Batista, mesmo Jesus sabendo todas as coisas, a morte de João Batista levou Cristo e os seus discípulos a uma profunda reflexão. Jesus sabia muito bem que tudo estava se cumprindo conforme Deus havia dito. Então, o próximo acontecimento seria a sua morte. Né? O próximo grande acontecimento seria a sua morte. Então, mas ele então se retira com os seus discípulos, desembarcando num lugar deserto que ficava na vizinhança de Betsaida. Provavelmente Betsaida Júlia, que é uma aldeia situada a noroeste do Mar da Galileia. Mar da Galileia, Lago de Genezaré, tudo a mesma coisa. A cerca de 1,5 km dessa cidade, né, dessa aldeia, há uma pequena planície de solo sedimentado rico, onde uma colina se ergue por detrás dessa planície. Nessa colina aconteceram esses eventos. Então, vamos lá. Quem afirma isso, né, essa informação eu busco lá de William Hendrickson. Embora este tenha sido o momento em que Cristo chegara ali, não foi neste momento que seu ministério da fase do retiro começou, mas sim lá em Mateus 15, 21, nós veremos isso daqui a alguns dias, lá em Mateus 15, 21 é que começa de fato o ministério de Cristo no norte, né, nas cidades de Tiro e Sidom. Né? Mas isso é só uma informação que você deve guardar, posteriormente nós voltaremos a ela. Vamos falar sobre a compaixão de Jesus pelas pessoas. No verso 14, a Bíblia diz que a compaixão de Jesus é descrita aqui quando, ao ver numerosa multidão que o seguira por terra, enquanto ele e os seus discípulos vieram por barco, a Bíblia diz que ele compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Né? Verso 14. E curou os seus enfermos. Né? O alívio àquela multidão sofrida era muito mais importante para Cristo do que o seu repouso, o seu descanso, que ele pretendia para si e seus discípulos naquele lugar. Né? É importante a gente tomar cuidado com o nosso descanso. Nós não podemos nos sobrecarregar porque nós não somos máquinas. Né? Mas nós precisamos também tomar cuidado para não usar o nosso descanso como pretexto para não fazer a obra do Senhor.
né? O Senhor Jesus, ele buscou aquele lugar para descansar, para repousar, né? Para ter um momento de repouso, né, nas suas atividades. Mas não se tratava de repousar algumas horas apenas. O que dá a entender aqui era um retiro mesmo, de alguns dias que ele, né? Porém, ele, ao ver a necessidade ali, ele agiu. Ao ver o sofrimento daquelas pessoas, ele foi movido de compaixão, né? Além de curar suas enfermidades, ele também passou a ensinar-lhes muitas outras coisas, muitas coisas. E isso quem nos diz é Marcos, né? Quando contando essa história lá em Marcos 6, versículo 34, Marcos nos diz que além de curar, Jesus também ensinou, né? Ele falou-lhes a mensagem do reino de Deus. Assim, Cristo deixou o exemplo não só para os seus discípulos ali, como também para a sua igreja em todos os tempos. Ser discípulo de Cristo é demonstrar abnegação e olhar para os que necessitam de ajuda e ajudá-los, né? Ser discípulo de Cristo é isso, né? É você, no meio de uma situação, você priorizar pessoas e não coisas, né? Isso é o que Cristo requer de nós, né? Então vamos para o milagre agora. Vamos falar do milagre da multiplicação, ou o milagre da criação do alimento, né? Por que eu falo criação e não multiplicação como está aqui, né? Primeiro porque a palavra multiplicação não aparece no texto bíblico. O que aparece no título aí, em negrito aí na sua Bíblia, é coisa que a sociedade bíblica colocou. É um título que a sociedade bíblica colocou, né? Mas foi uma multiplicação? Bem, se pensarmos que eram 5 pães e 2 peixes e serviu para alimentar para mais de 10.000 pessoas, porque eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E quando um judeu contava os homens, ele contava os homens casados, né? Será que as mulheres deles estavam lá? Possivelmente, porque se estavam com as crianças, né? Então vamos pôr uma cifra por baixo de 10.000 pessoas, no mínimo, 10, 15.000 pessoas por baixo. Uns falam até de 20.000, mas aí é só especulação, né? Põe aí 10.000 por baixo para a gente não ter problema. Com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou mais de 10.000 pessoas. Não houve uma multiplicação nesse sentido, sim, né? Mas eu prefiro o termo criação, em vez de multiplicação, né? Porque a multiplicação dá a impressão que o mesmo pão, ele foi replicado, né? Ele foi feito um clone dele, né? Essa é a ideia, né? Mas eu prefiro o termo criação, porque a forma como Cristo fez esse milagre, não temos nem como explicá-lo. Aliás, milagre não se explica, né? Se explicar não é milagre. Mas não temos como nem imaginar como foi. A Bíblia só diz que ele levantou os olhos, agradeceu a Deus e partiu e pôs nas mãos dos discípulos, e os discípulos foram e levaram para as multidões. Nós temos aí uma lição muito importante, daqui a pouco a gente vai vê-la, né? E sem contar os 12 cestos que sobraram, né? Justamente, não tenha dúvida. Pois é, 12 cestos, um cesto para cada discípulo, né? Mas vamos lá. João relata a ocasião em que tudo isso aconteceu. Se você ler lá em João 6:4, você vai ver que foi na ocasião da Páscoa, né? Foi a penúltima Páscoa de Jesus. Semana passada ainda falei, todos os eventos que nós temos daqui para frente agora estão registrados no último ano de vida de Cristo aqui na Terra. Foi o último ano dele. Então nós estamos aqui no último ano da vida de Jesus, a penúltima Páscoa, porque a última foi no dia da morte dele. Foi na véspera da morte dele. Então a penúltima Páscoa que Jesus participou, né? E ali foi nessa ocasião aqui em que ele realiza esse milagre. Ainda era dia, mas já estava se findando, já estava, logo iria escurecer. As multidões estavam cativas por Jesus, por causa dos seus milagres e seu ensinamento. Elas não queriam ir embora, né? A gente sente algo parecido, mas muito, muito parecido
mas assim, muito limitado, muito quase quase não dá nem para comparar. Quando a gente termina o culto aqui na igreja e os irmãos não querem ir embora, querem ficar conversando ali na porta, né? Porque é gostoso, né? Mas só que ali eles não estavam somente por causa da comunhão, eles estavam ali por causa de Jesus, estavam ouvindo Jesus, estavam cativos pela misericórdia de Jesus, pela compaixão de Jesus e pelo ensinamento dele, né? Só que aí, como sempre, os discípulos têm mania de querer ensinar o mestre, né? E quando eu estava preparando esse texto aqui, preparando esse estudo, eu fiquei pensando que às vezes a gente age da mesma forma quando a gente ora. Observe que no verso 15, eles chegam para Jesus e dizem assim: vai alta, teu lugar é deserto, vai alta, vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Eles ensinando Cristo, o que Cristo devia fazer. E muitas vezes, meus irmãos, nas nossas orações a gente quer ensinar Jesus. Você já não orou desse jeito? Senhor Deus, vá lá onde ele está e faça uma obra na vida dele. Senhor Deus, vai lá e toca no coração da pessoa, cura aquele irmão, cura aquela irmã. É interessante que a gente perde a noção, né? De que oração é petição, não é ordem, né? Estava tentando buscar aquele termo jurídico, petição, né? Eu estou pedindo, mas é uma determinação, né? Me fugiu o termo jurídico que se usa, mas é ordem, né? Eu não dou ordem para Deus, pelo menos não devia. Não, mas não é essa a minha intenção, então muda as palavras. Senhor, repreenda o mal, Senhor, faça isso. Não estou dizendo que essa oração é errada, irmãos, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque dá a impressão que a gente muitas vezes quer ensinar Deus a agir. E aí, quando Deus não responde a oração do jeito que a gente pediu, a gente acha que Deus não se importa com a gente. E não é assim. A gente precisa ser... Imagine se você tivesse uma audiência com o juiz aqui de São José ou de Jacareí. Imagine se você estivesse aqui na presença desse juiz e tivesse que pedir algo para ele. Como que você faria? Meritíssimo, né? Venho aqui pedir que o Senhor obsequiosamente atenda a minha petição, a minha súplica, a minha solicitação, né? E que por favor faça isso. E dá até um advogado ainda, né? No meio da história, né? Por quê? A gente guarda um respeito, né? Agora a gente vai falar com Deus, vai falar com Jesus, com o Senhor Jesus, e a gente dá ordens para Ele, né? Despede as multidões, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Fica estranho, né? Mas Jesus responde de forma... A gente até vê aqui como que Jesus é misericordioso, né? Até nisso a gente vê a misericórdia de Jesus. Ao responder para eles, Jesus não foi grosseiro com eles. Mas Jesus simplesmente diz assim: não precisam retirar-se. Dá-lhes vós mesmos de comer. Só que quando a gente lê essa história lá em João, há uma diferença no relato. Lá em João, ele difere dos outros 3 evangelistas ao afirmar que partiu de Jesus a questão sobre como alimentariam aquela multidão. Lá em João 6,5, Jesus, olhando para a multidão, aí ele fala para os discípulos: como nós alimentaremos, né? Como alimentar essa grande multidão? Mas Jesus faz a pergunta. Mas aqui, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, eles não mostram Jesus fazendo essa pergunta. Simplesmente mostram que os discípulos chegam para Jesus, constatam o problema, e Jesus fala: dá-lhes vós mesmos de comer. Então, como que a gente resolve isso? Não há problema algum, não há discrepância nenhuma nisso, não há controvérsia nenhuma nisso. A única coisa é que
Em João o relato é em forma de pergunta e nos outros evangelhos é em forma de afirmação. Só isso. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Em João, o relato é Jesus fazendo uma pergunta. Nos outros evangelhos, ele apenas está afirmando, né? E isso não causa problema algum. Porque de qualquer forma, perguntando ou afirmando, Jesus falou essas palavras. Não põe em descrédito o relato bíblico, né? Em João 6, versículo 6, nós somos informados que Jesus perguntou a Filipe onde eles comprariam pão para toda aquela gente. Mas dizia isso, aí João nos dá essa informação também, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Lembre-se, João, ao escrever o seu evangelho, ele tem em mente mostrar que Jesus Cristo, ele é Deus. Aquele que sabe de todas as coisas, não previamente, mas aquele que previamente determinou todas as coisas, por isso ele as conhece. Cristo não tem um telão na frente dele que o futuro passa na frente dele, aí ele sabe, ele prevê o futuro. Não, o futuro é ele quem escreve. O futuro está nas mãos de Deus, é Deus quem escreve o nosso futuro, que já escreveu, né? Nem ele escreve, já escreveu. Por isso é que ele conhece, né? Por isso que Cristo sabia o que ele estava para fazer. Ele estava só experimentando Filipe. Estava experimentando Filipe não para saber se Filipe... Não é isso não. Cristo conhece todas as coisas, conhece todos os corações. Ele estava experimentando Filipe justamente para que Filipe depois, ao falar, revelasse o que ele pensava a respeito. E depois de tudo acontecido, ele pudesse comparar as suas palavras com o acontecimento, né? Comparar o que ele havia dito para Jesus com o que de fato aconteceu. E isso acontece conosco o tempo todo. Aconteceu com Pedro, que dizia, não, Senhor, esses aqui vão te trair, esses aqui vão te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Por ti estou pronto a morrer. E Jesus falou, Pedro, essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E assim foi. Né? Cristo conhece as coisas. Cristo conhece tudo. Né? Por isso é que ele age assim. Então ele aqui estava testando Filipe, porque ele bem sabia o que iria fazer em pouco tempo. Né? Um pouco mais à frente. Primeiramente, ele lhes mostra que as multidões não precisariam se retirar dali para adquirir o alimento, pois diante delas estava aquele que é o pão da vida. Aí quando você ler esse relato da primeira multiplicação dos pães, no texto de João capítulo 6, você vai ver lá em João 6, do versículo 22 ao versículo 40, Jesus falando que ele é o pão da vida. João coloca esses milagres dentro dessa ocasião do ensinamento de Jesus. Quando você ler o Evangelho de João, observe que João não está preocupado em oferecer uma ordem cronológica dos fatos. João está preocupado em mostrar os ensinamentos de Jesus no meio dos fatos que aconteceram. Lucas, ele procurou fazer uma ordem cronológica, mostrando o que aconteceu depois do quê. Né? Como pesquisador que ele era, historiador que ele era, né? Doutor. Mateus, a preocupação de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento e que tudo que ele fazia estava em completo acordo com as Escrituras do Antigo Testamento. Né? Mas João, ao falar sobre esse milagre, ao contar esse milagre, ele o coloca dentro desse ensinamento de Jesus sobre ser ele o pão da vida. Então isso é muito significativo. E ali Jesus, diante deles, ele fala para os seus discípulos, eles não precisam ir embora.
né? Como que dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui. O que elas precisam é de mim. O que as pessoas precisam, de quem as pessoas precisam, não é do comércio aberto para comprar pão. O que as pessoas precisam é de mim. E é de Jesus que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Se nós temos Jesus, nada nos faltará. Porque o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. A ênfase não está no nada nos faltará. A ênfase está no Senhor é o nosso pastor. Essa é a ênfase que devemos dar. Em segundo lugar, ele mostrou aos seus discípulos que eles não deveriam ser tão prontos em se livrar de suas responsabilidades, mas, uma vez supridos pela graça de Deus, a graça de Cristo, eles seriam capazes de socorrer, né? Não é socorrerem não, capazes de socorrer aos necessitados. Assim como as multidões necessitavam de Jesus, os discípulos também necessitavam de Jesus para fazer a obra que lhes foi confiada. Irmãos, nós necessitamos de Jesus o tempo todo. Não há um momento sequer da nossa vida em que nós podemos dizer que nós não precisamos dele. Até quando vamos fazer as coisas para ele, nós precisamos dele. Afinal, foi isso que ele disse, né? Sem mim, nada podeis fazer. E a obra da igreja só tem sucesso quando a igreja trabalha confiada na direção que Jesus dá. E no aprovisionamento que Cristo dá para a sua igreja. Os recursos não são nossos, os recursos são de Deus. Por isso a gente não deve ser tão afoito em fugir da nossa responsabilidade. Né? Há um ditado interessante que diz assim: quem quer arruma recursos, quem não quer arruma desculpa. E é verdade. Quando você quer fazer algo, você arruma recursos. Mas quando você não quer fazer, ainda que você tenha todos os recursos, você inventa desculpa. Os discípulos. É melhor que eles vão embora, porque a gente não... Para que eles tenham onde comprar. A primeira preocupação deles é onde eles comprarão. Jesus falou, não precisa comprar. O lugar é aqui, onde eu estou. A segunda questão é... apenas João registra que os 5 pães e os 2 peixes, aqui do verso 17, pertenciam a um rapaz. Só João relata isso para nós. Um rapaz ali, entre os discípulos. Nós não sabemos se ele se apresentou ou se os discípulos ficaram sabendo, não sabemos como. Mas esse rapaz tinha 5 pães e 2 peixes. E aí então, João também registra que André indagou, né, o outro discípulo. André falou: Senhor, tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Para uma pessoa só é uma boa refeição. Mas para essas multidões aqui, isso aqui não, nem para pensar. Não dá nem para começar a pensar, né? Boa essa observação sua. Daqui a pouco nós vamos chegar nela. Boa, guarda ela aí. A dona Odila falou aqui. Vai ver que o rapaz falou assim: eu tenho aqui os 5 pães e 2 peixes. Aí as outras pessoas foram também, né? Mas a Bíblia diz que não, né? A Bíblia diz que eles não tinham. Eles não tinham que comer. Tá? Mas vamos lá. Mas guarda essa observação, porque ela vai ser muito importante daqui a pouquinho. Muito obrigado pela sua contribuição. Vamos lá. Mas quando o André pergunta, mas o que é isso para tanta gente? Né? Nós não devemos concluir com essas palavras de André que ele estava duvidando de Cristo. Não, ele não estava duvidando de Cristo. Ele estava expressando a sua preocupação. Né? E não só a sua preocupação, expressando também a sua total incapacidade de socorrer aquelas pessoas.
de alimentar aquelas pessoas. Ele não estava duvidando de Jesus. Ele estaria duvidando se ele tivesse ouvido Jesus dizer, não, fica tranquilo, eu vou multiplicar os pães aqui e todo mundo vai comer. Aí sim seria dúvida. Mas não foi dúvida, ele não foi incrédulo, ele estava preocupado. Olhando os seus recursos, olhando o desafio, o que nós vamos fazer com tudo isso? Só isso para tudo isso. Né? Só isso para tudo isso. Então não foi dúvida, foi preocupação, né? O Senhor Jesus então ordenou, trazemos, né? Tragam para mim esses 5 pães e 2 peixes. Em seguida, ele ordenou que a multidão se assentasse na relva. Naquela época do ano, aquela colina estava forrada de uma relva macia. Marcos nos informa que a multidão foi agrupada em grupos, faltam essa aí, né? Em grupos de 100 e de 50. Né? Agrupada em grupos, né? Essa doeu, né? Agrupadas de 100 e 50, né? Pode tirar o grupo aí, em grupo aí, né? Agrupadas de 100 em 100 e de 50 em 50, né? Isso está registrado lá em Marcos capítulo 6, versículo 40. E isso facilitaria muito a distribuição ordeiramente. Então veja como que Cristo ele é maravilhoso, né? Como que Cristo nos ensina aqui. Primeiro, se você tem diante de si uma multidão enorme, né? Se você tem muita gente para atender, então faça grupos menores e atenda os grupos, de grupos em grupos. Fica mais fácil você atender 100 do que você atender 10 mil de uma vez. Fica mais fácil você atender 50 aqui. Aqui cabe 50, fica 50 aqui. Então é fácil você saber se os 50 foram alimentados. Oi? Justamente. Esse é o princípio da anciania, né? Você ter cabeças, né, líderes de grupos, e esses grupos sendo supervisionados, né, por um líder, né? Mas aqui no caso, você vê como que o reino de Deus ele é ordeiro. O reino de Deus é um reino de ordem. Deus não é Deus de bagunça. Vamos em frente. Em seguida, então, Cristo tomou os pães e os peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. João diz que ele deu graças. Mesma coisa, dar graças e abençoar, né? É a mesma coisa. Ele agradeceu a Deus. Depois disso, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Novamente nós vemos aqui a ordem. Jesus não fez tudo sozinho. Aliás, o milagre ele fez sozinho. Mas o que os discípulos podiam fazer, ele não fez por eles. O milagre o tempo todo, foi Cristo quem orou, foi Cristo quem abençoou, foi Cristo quem multiplicou, criou o alimento ali, né? Fez os pães e os peixes se multiplicarem ali, criou o alimento ali para as multidões. Tudo é obra de Cristo. Mas quando chega a parte que o ser humano consegue fazer, Cristo não faz. Até mesmo porque 12 distribuindo é mais rápido do que um. É mais rápido do que um. Cristo poderia ter estalado os dedos ali e os pães e os peixes irem voando para o colo de cada um deles? Poderia. Não seria nem um pouco. Que coisa, para quem multiplica pão e peixe, fazer isso, né? Mas não. E aqui fica uma lição importante para nós. O que não conseguimos fazer, nós devemos entregar a Cristo. O que nós conseguimos fazer, devemos fazer para a glória de Cristo. Não devemos fugir.
O que é nosso papel, nós devemos fazer. De uma forma muito prática para nós aqui. Nós não convertemos pecadores. Nós não temos poder para converter ninguém. Mas pregar o Evangelho a gente tem. Mas pregar o Evangelho é nosso dever. Eu não posso curar ninguém, eu não tenho esse poder. Eu posso até orar pela pessoa, pedir a bênção de Deus, pedir ali a misericórdia de Deus, mas curar eu não tenho. Ah, fulano tem um dom da cura. Não, ele não tem dom nenhum. Ainda que existam os dons lá, nós sabemos disso, mas o registrado nas Escrituras, mas é Deus quem faz através da pessoa. É Deus quem faz o milagre através da pessoa, do servo dele. Quando a Bíblia diz que fulano recebeu o dom de tal coisa e tal, sim, Deus o usou mais do que outros para aquele fim. Mas em momento algum eu devo olhar para o meu dom e achar que eu sou a última bala do baleiro. Não, de jeito nenhum. O que eu tenho que entender é o seguinte: o que compete a Deus fazer, Ele vai fazer se Ele quiser. Mas o que é minha responsabilidade fazer, Cristo não vai fazer. Ele não vai fazer. E nós vemos isso em vários milagres que Cristo realizou. Por exemplo, lá, Lázaro. Quando Ele vai ressuscitar Lázaro. Ele falou, removam a pedra. E Ele foi e removeu. Eles removeram a pedra. Lázaro saiu, vem para fora. E Lázaro veio, cheio de ataduras, cheio de trapos ali enroscados nele. Ele fala, vai, desataiam, ajudem ele. Quando as mulheres vão embalsamar o corpo de Jesus, a preocupação delas, e aquela pedra, como que nós vamos remover aquela pedra? Elas não tinham condições. Chegando lá, a pedra já estava removida. O que nós conseguimos fazer, Cristo não fará por nós. Ele espera a nossa obediência. O que não temos condições, nós não temos poder para fazer, Ele o fará. E é isso que nós devemos sempre lembrar. Como foi esse milagre? Não sabemos, assim como não sabemos explicar quaisquer outros milagres que Cristo fez. Eu não sei explicar. Aliás, se eu explicar milagre, já não é mais milagre. É justamente porque não conseguimos explicar é que é milagre. Nada temos relatado sobre como aconteceu, mas somente que após dar graças a Deus e partir os pães, Ele os deu aos discípulos e esses, por sua vez, levaram as multidões. O que houve ali foi a criação de alimento. Devemos rejeitar qualquer tentativa de explicar o milagre como sendo um despertar da consciência daquelas pessoas, como pregam os liberais, ao afirmarem que todos ali tinham alimento. Lembra que a dona Odila falou agora há pouco? Quem prega isso são os liberais, os teólogos liberais, eles que pregam isso. Eles falam que quando eles viram aquele rapaz, quando eles viram a preocupação dos discípulos, querendo alimentá-los, e aí eles veem aquele rapaz enfiando a mão no seu embornalzinho e tirando os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos, aí todo mundo fala assim, puxa vida, e eu aqui miserando, munhecando o meu lanche, Porque todos eles tinham seu lanche. Aí então, quando eles viram aquele rapaz fazer isso, eles então foram tocados de remorso e falaram assim, puxa vida, por que eu estou sendo tão sovina, tão munheca de samambaia, Porque eu estou sendo tão miserável assim? Não. Já que o rapaz está compartilhando o lanche dele, eu também vou compartilhar o meu lanche. Essa é a explicação mais idiota que alguém poderia dar para um milagre. E os teólogos liberais ensinam assim. Eles dizem que o que houve não foi
um milagre de multiplicação de pães e peixes. O que houve foi um milagre do ferroar a consciência daquelas pessoas. Então eles, com a consciência ferroada pela atitude daquele rapaz, coraram-se de vergonha e então decidiram também pegar o seu lanche e compartilhar. E daqui a pouco todo mundo tinha comida. Mas vamos ler o texto de novo? Os discípulos disseram, lá no verso 15, vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Presume-se que eles tinham até dinheiro para comprar. Presume-se. Né? Embora o texto aqui ainda não seja claro, né? Mas podemos até presumir que eles tinham dinheiro para comprar, mas eles não tinham nada que comer ali. Por isso que Jesus ficou tocado de compaixão por elas, ao vê-las ali com fome. E elas vieram de longe, seguindo Jesus por terra. Enquanto Jesus subia pelo barco, né, pelo lago, via barco, elas vinham por terra. Então, explicar o milagre dá mais trabalho do que crer nele. Né? Nós não devemos perder tempo com essas explicações dos liberais. Né? Cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, todos comeram e se fartaram. Mas como o reino dos céus é de abundância, mas não é de desperdício, Cristo ordenou aos discípulos recolhessem o que havia sobejado, resultando em 12 cestos cheios, conforme vemos no verso 20. O que para alguns é uma alusão às 12 tribos de Israel, e assim sendo, Cristo é o pão vivo que desceu do céu para alimentar o seu povo. Né? Carson pensa dessa forma, né? Ou ele pelo menos menciona que alguns pensam assim. O que importa aqui é Cristo está nos mostrando que nós devemos administrar bem as bênçãos que Ele nos dá. Né? Desperdício, meus irmãos, é tão pecado quanto corrupção. Tão pecado quanto você roubar algo que não lhe pertence, você roubar algo de alguém, roubar o dinheiro de alguém, é você desperdiçar. Porque o desperdício, especialmente desperdício de alimento, se você está jogando fora, porque você fez a mais. Enquanto tem gente que não tem o que comer. Sim. Pois é. Pois é, boa, bem lembrado. Né? O presbítero Edson menciona aí o fato de que esses 12 cestos rebatem ainda mais a afirmação dos liberais. Né? Porque se sobraram 12 cestos, onde estava essa comida toda? Né? Carson afirma, talvez a melhor sugestão seja que o abastecimento do Messias é tão abundante que até os restos da provisão dele são suficientes para suprir as necessidades de Israel, representada pelos 12 apóstolos, né, os 12 cestos ali. Né? Cristo, ele é maravilhoso, abundante, superabundante em sua graça. Né? Ele nos abençoa sobejamente, o que não quer dizer que nós vamos desperdiçar, porque se está sobrando, reparta. Se está sobrando, doe. Né? Aquela moça que tem uma coleção de sapatos, tem 250 pares de sapato, ela tem um guarda-roupa só para guardar sapato. A pergunta é, ela tem 250 pés? Se ela usar um sapato por dia, ela quase que não repete um sapato por ano. Né?
gente precisa tomar cuidado com isso, meus irmãos. A gente precisa tomar cuidado com isso. São coisas que a gente vai adquirindo na nossa vida, que a gente vai se apegando a isso e começa a justificar isso. Não, é meu hobby. Não, é o meu passatempo. Não faça assim. Não façamos assim, né? Aplicações práticas para nós, né? Diante dos problemas que surgirem, nós devemos. Primeiro, aí eu cito o Warren Wiersbe, que nos dá essas sugestões aqui que eu achei muito, muito pertinentes. Se surgiu um problema na sua vida, igual aqui aconteceu para os discípulos, eles estavam diante de um problema. Uma multidão com fome e não tinha o que dar para eles. E o que tinha era muito pouco. E aqui então, como nós devemos agir? Primeiro, começar com o que temos. Nunca alguém tem tão pouco que não possa repartir, ou demais que não precise de um pouco mais. Especialmente em falando da graça de Deus, né? Em se falando da graça de Deus, nunca eu tenho tão pouco que eu não posso repartir com alguém, ou eu nunca tenho demais a ponto de não precisar de um pouco mais da graça de Deus. 5 pães e 2 peixes foram o ponto de partida. Diante de pessoas necessitadas, é muito fácil alegarmos não termos recursos suficientes. Porém, se recorrermos a Cristo, Ele transforma o pouco em abundância. Ele transforma o pouco em abundância. Letra B. Entregar a Cristo, né, outra ação que nós devemos ter, entregar a Cristo tudo o que temos. Ainda que seja pouco, entregue tudo a Cristo. Foi nas mãos de Cristo que os 5 pães e os 2 peixes foram multiplicados em alimento abundante, e não na habilidade dos discípulos em conseguirem alimento. A habilidade dos discípulos parou ali. Manda eles embora para comprar onde tem. A habilidade deles foi aqui. A de Jesus não. A de Jesus é onde, podemos dizer que começou ali. Não a habilidade, mas começou ali. Na falta de solução dos discípulos, começa a ação de Cristo realizando o milagre. Isso é maravilhoso. Onde termina a nossa força, começa a manifestação do poder de Deus. Onde termina o meu recurso, começa a manifestação do suprimento divino, do poder de Deus, suprindo o que eu preciso. Terceiro lugar, obedecer às ordens de Cristo. E não dar ordens para Cristo, né? Mas obedecer às ordens dele. Tanto os discípulos quanto as multidões fizeram o que Cristo mandou. As multidões se assentaram do jeito que Cristo mandou. Os discípulos levavam o pão para as multidões. O caminho da obediência a Deus é o caminho da felicidade verdadeira. Então, se você quer ser feliz, seja obediente a Deus. E por último, administrar bem os recursos que Cristo nos dá. Devemos ficar atentos para não desperdiçarmos as bênçãos de Deus com futilidade e descuido. Como nós somos habilidosos em desperdiçar os recursos que Deus nos deu. Como nós não temos planejamento nenhum e desperdiçamos o que Deus nos dá. É lamentável isso, irmãos. Lembrando que se nós estamos desperdiçando aqui, alguém está passando necessidade. Alguém estará passando necessidade. Questão para a nossa reflexão. Esse milagre, na verdade, foi um sermão prático. João registra
registra ao registrar. Hoje eu estava demais, viu? João, ao registrar esse milagre, tira o registro aí. João, ao registrar esse milagre, o coloca em conexão com o sermão que Jesus proferiu acerca de si mesmo, sendo ele o pão da vida. Infelizmente, as multidões estavam em busca do pão físico em vez do espiritual. Infelizmente, a maioria das pessoas que buscam a Cristo, o buscam pelas bênçãos que Ele pode dar, mas não o buscam por Ele mesmo. Irmãos, nós só somos abençoados de verdade quando nós buscamos o Senhor das bênçãos, em vez das bênçãos do Senhor. Porque não há bênção maior do que a presença de Cristo conosco, não há bênção maior para o crente do que o próprio Senhor Jesus. Qualquer outra bênção que nós recebemos é em decorrência da bênção de termos recebido a Cristo. Quer ver só? Abra sua Bíblia comigo, lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, no versículo 32. Mas para entendermos o 32, temos que ler também o 31. Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora preste atenção. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus deu Jesus para te salvar, se Deus entregou Jesus para nos salvar, você acha que qualquer outra bênção de que você tiver necessidade, Deus vai deixar de te abençoar? Entendeu? Se você já recebeu a Cristo como Salvador, você ainda tem falta de alguma outra coisa? Se Ele sabe das nossas necessidades, antes mesmo que nós lhe peçamos, ou mencionemos em oração, se Ele sabe todas as coisas, por que então andarmos ansiosos? Que Deus nos abençoe e nos guie sempre para a honra e glória dEle. Amém.